Primeira leitura desse terceiro domingo do tempo comum, aqui do livro de Neemias, como também o evangelho de hoje, nos mostra justamente o roteiro, da liturgia da palavra. Primeiro aqui na primeira leitura, o sacerdote Esdras justamente pega esse livro da lei e vai a partir deste livro lendo e orientando e formando aquela assembleia. E aqui no evangelho também nós temos justamente a figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto, inclusive, do profeta Isaías, já bastante conhecido por nós, mas que está aqui no evangelho de hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Irmãos, aí ele termina aqui no finalzinho, do texto de hoje. Jesus falando, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. É interessante nós observarmos que a liturgia da palavra, o texto sagrado, ele está sempre presente nas reuniões do povo judeu, e é claro, nas nossas reuniões. Aliás, diga-se de passagem, toda reunião que nós fazemos, independente de qual seja o contexto dela, que seja reunião de uma pastoral, qualquer reunião, sempre deveríamos ler um trecho da palavra de Deus, pegando sempre ali, talvez, o evangelho do dia que a igreja nos propõe. Mas por que a palavra de Deus? Por que a Sagrada Escritura? Por que o evangelho? Primeiro porque nós sabemos, como bons católicos, que a palavra é o próprio Cristo. Cristo é a palavra. E não qualquer palavra, obviamente, uma palavra que foi gerada, uma palavra que que cresceu ali no ventre de Maria. Jesus é esta palavra. Como nós ouvimos lá no São João, a palavra era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, é o próprio Jesus. Gente, é por isso que a palavra para nós, ela é sagrada. A palavra é sagrada, ela é divina. Ela se manifestou pela salvação de toda a humanidade. A palavra se manifestou para o nosso bem, para termos vida, porque é o próprio Cristo. Agora é interessante, irmãos, que muitas vezes esta palavra, ela passa, inclusive, sobretudo para nós que já temos, uma caminhada longa dentro da igreja. Corre-se o risco desta palavra passar aos ventos, e não absorvermos desta palavra, e não bebermos desta palavra, e não nos alimentarmos dessa palavra. É interessante, diz os dois textos aqui, que as pessoas estavam atentas, com os olhos fixos nele, ouvindo esta palavra, alimentando-se desta palavra. Engraçado, que quando alguém diz para nós uma palavra que machuca, digamos, alguém nos ofendeu com uma palavra, como é que a gente fica? Fica triste. Ou, pelo impulso, vamos retrucar ali na hora. Mas de alguma maneira, aquela palavra que não foi positiva, ela produz em nós algo de ruim. Uma palavra que não foi positiva, ela produz algo ruim. A gente vai ficar cabisbaixo, triste, abatido, ofendido. Não é verdade? É sempre assim. Até no nosso cotidiano, quando a mãe dá uma bronca no filho, e ele fica meio cabisbaixo ali. No casamento, quando o cônjuge fala uma palavra, diz algo que não nos agrada, fica meio abatido também. Quando nós ouvimos uma palavra que é um elogio, que aquilo nos faz bem, a gente fica feliz, não é verdade? Aquela palavra nos levanta o nosso ânimo, a gente fica bem. Mas a pergunta é, e esta palavra, quando eu a ouço, quando eu medito, quando eu leio essa palavra, o que ela produz? Parece força? Amém? Glória a Deus, irmã. E é justamente isso que essa palavra precisa produzir. Mas o que eu quero dizer aqui é justamente até o contrário, porque nós corremos o risco, amados,
de estarmos ouvindo, escutando, e esta palavra não produzir o que ela precisa produzir. Se alguém me xingou, eu fico triste. Se alguém me fez um elogio, eu fico feliz. Mas e quando eu escuto esta palavra que é vida? O que ela está produzindo? Está entendendo? Ela precisa produzir algo. Não pode ser mais uma palavra, né, jogada ao vento. Não, de maneira alguma. Por isso que nós nos alimentamos da palavra. A palavra de Deus é alimento para o cristão. Não tem cristão que, se a pessoa diz que é cristão, mas ele não se alimenta, ele não medita, ele não busca, ele não lê, ele não se aproxima. Desculpe, meu querido, mas você não é cristão. Porque é característica do cristão. Dizia de manhã que todo bom católico tem que ter um terço, pelo menos. Não sei se carrega no bolso, no carro, mas você tem que ter um terço. Ah, padre, eu sou católico, mas eu não tenho terço. Então, talvez você não seja católico. Ah, padre, mas também não é assim. É assim sim. É assim sim. Porque nós temos uma doutrina. Nós temos uma doutrina. E a riqueza, irmãos, do ser católico, qual o diferencial do ser católico? Nós temos muitos sinais, gente. Tudo na nossa doutrina, na nossa igreja, são sinais, são símbolos. E sempre vai nos remeter a Deus, vai nos lembrar de Deus. Você vai, por exemplo, em Aparecida, que cada dia que passa fica mais belo, mais lindo aquele santuário. Cada traço daquele, cada desenho daquele, cada ângulo daquele tem um significado. Tanto que você vai lá e tem ali os monitores que estão explicando a riqueza de tudo aquilo. Você vai no santuário ali, você sai de lá evangelizado, espiritualizado, uma intimidade com Deus, porque nada é por um acaso. Como também dentro, no contexto, é claro, da nossa doutrina. Gente, a água benta que nós temos, sempre abençoamos, não é por um acaso, não é superstição, não é coisa simplesmente inventada. Há séculos, são sacramentais que a igreja nos coloca. A Sagrada Escritura. Padre, eu sou católico, mas eu não tenho Bíblia. Meu filho, uma semana para você adquirir a Bíblia. Porque não tem cabimento alguém que seja católico e não tenha Bíblia. E é para ler também, né? Não é ter para ter, mas é ler, é ter para ler. Nós precisamos ter essa proximidade. Jesus vai dizendo aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor, Jesus está falando, nós estamos aqui numa realidade, num contexto histórico, mas o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você, está sobre cada um de nós, amém? Porque nós somos batizados, nós frequentamos, nós participamos, nós bebemos desta fonte que é o Cristo, e é justamente isso, amados, que tem que ser o diferencial em nossa vida. A vida de um homem de Deus, e você é homem de Deus, você é homem de Deus, e a vida de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus, as nossas posturas, gente, elas necessariamente têm que ser diferentes daqueles que ainda não são de Deus. Ué, padre, mas tem gente que ainda não é de Deus? Tem muita gente. Tem gente que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não aceitou. São livres, inclusive para não aceitar. Mas nós que aceitamos, nós temos que cumprir, Nós temos que cumprir. Você trabalha numa empresa, você faz o que você quer? Chega a hora que quer, trabalha do jeito que quer? Claro que não. A palavra de Deus também nos dá uma diretriz para a nossa vida. Alguém que bebe desta fonte, alguém que escuta esta palavra, por isso, gente, presta atenção. Nós que ouvimos e conhecemos, seremos cobrados. Se estamos na igreja, seremos cobrados. Cobrado por quem, padre? Por Deus. Quando? No último dia, a nossa vida, as nossas obras vão pesar. As boas obras e as más obras.
Então é preciso tomar cuidado para que as más obras não sejam mais pesadas do que as boas. Embora o nosso Deus é misericórdia, mas é importante também saber que no último dia ele vem como juiz. Ele não vem no último dia também somente para acalentar, não, ele vem para julgar. A oportunidade é hoje, nós temos oportunidade hoje. É interessante quando a segunda leitura de São Paulo está dizendo desse corpo místico de Cristo, né? Que nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja. É a igreja. Gente, estar dentro da igreja, nós precisamos quebrar um pouco algumas coisas, algumas ideias que a gente tem, que nós estamos dentro da igreja e nós nos sentimos assim muito soltos. Não, eu faço parte de uma instituição. Você já percebeu, você já tentou refletir o peso, quando você diz assim, eu sou católico. Tanto que tem muitos que têm medo de dizer isso, né? Eu vou na igreja, eu participo da missa, mas dizer, eu sou católico, opa, isso tem um peso, porque se eu digo, eu sou católico, pressupõe muitas coisas, que eu vivo uma fé, que eu abraço uma doutrina. Aliás, é uma coisa que a gente quase não escuta mais dentro da igreja, né? Nós temos uma doutrina, gente. Nós temos uma doutrina que nos direciona, que nos encaminha, que nos leva para o querer de Deus, para a vontade de Deus. Por isso, irmãos, esta palavra, ela precisa estar nas nossas mãos. Deus está chamando a cada um de nós, você que está aqui no santuário, você também que nos acompanha, nós temos que ter um tempo para essa palavra. Temos que ter um tempo para esta palavra. Se você pegar de acordo, mas padre, eu não sei como ler a Bíblia. Se pega a liturgia do dia, o evangelho do dia, todos os dias a igreja nos propõe um texto bíblico, o evangelho, um outro texto das cartas, o salmo, todos os dias. Se você não pode vir à igreja, você pode ler. Carregue com você a Bíblia, carregue com você a Sagrada Escritura, é um instrumento, é a espada, a palavra de Deus. É preciso ter esse hábito, irmãos. Nós precisamos voltar. Agora, esse voltar, estou dizendo aqui para o povo de Itapecerica, tá? Nós já tivemos mais a palavra de Deus nas mãos. Nós já carregamos mais esta palavra. Às vezes a gente esquece em casa, às vezes a gente fica com preguiça de carregar. Eu não preciso, mas o Padre Alberto sempre nos ensinou assim, a termos a palavra de Deus nas mãos. Temos esse contato com a palavra. E nós precisamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, que se alimenta pela palavra, gente. Volto naquilo que nós começamos aqui, a nossa reflexão. Quando alguém me diz uma palavra que me machuca, eu fico ali ofendido, fico ali cabisbaixo. Mas e quando eu escuto, quando eu leio, quando eu medito essa palavra, ela também deve produzir em mim o efeito que é próprio dela. Alguém me xingou, eu fico triste. Leio a palavra, ela deve me alimentar, me abastecer. A gente dá mais força à palavra humana, isso vai ser um escândalo que o padre está dizendo aqui, né? Alguém vai se escandalizar. Mas a gente dá mais força à palavra humana do homem do que esta palavra. O que nós ouvimos aqui no finalzinho do evangelho de hoje? Deixa o padre pegar aqui. Aqui no evangelho de hoje. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E é interessante, lá na primeira leitura, inclusive, também. Não fiqueis tristes, porque
a alegria do Senhor será a vossa força. Olha, a alegria do Senhor será a vossa força. A gente precisa tomar posse da palavra. Eu tomo posse de uma palavra que alguém me falou, uma palavra que ofendeu, que me machucou, mas eu não tomo posse disso daqui. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Da mesma maneira que você absorveu aquela palavra que alguém disse que te machucou, absorva então isso daqui. Beba aqui nessa fonte. Porque muitas vezes, amados, essas palavras estão entrando num ouvido e saindo no outro. E se ela sai, se ela não fica guardada aqui, se ela não é a semente que cai nesse terreno bom, ela não vai produzir fruto mesmo. Não vai produzir. Quantas vezes que nós já ouvimos na igreja, na missa, nos grupos de oração, nas nossas reuniões, que é preciso perdoar. Quantas vezes que nós ouvimos que é preciso amar. Quantas vezes que nós ouvimos que é preciso dar o perdão, estender a mão. Quantas vezes que nós ouvimos dizer que é preciso se converter. Quantas vezes nós ouvimos dizer que é preciso respeitar. Vê que não tem grandes mistérios. É preciso ouvir e praticar. Escutar esta palavra e praticar, que é o grande desafio, na verdade. É o grande desafio. Viver a palavra não é fácil. É por isso que a gente tem que ouvir constantemente. É por isso que a igreja, na sua sabedoria, nos faz dar essa volta, né? A cada 3 anos, voltamos lá nos textos, a cada 3 anos. É por isso que a igreja, na sua sabedoria, inspirada pelo Espírito Santo, no tempo litúrgico, vai nos fazendo, vai nos remetendo às realidades da vida de Jesus. A gente volta lá no contexto da Semana Santa, a gente vê o Cristo que sofre. Depois a gente vê também esse mesmo Cristo lá, que foi gerado do ventre de Maria, que nasceu. A gente vai vivendo os mistérios da vida de Jesus. Gente, isso não pode ser por um acaso. Não é por um acaso, é para mergulharmos. Mergulharmos no mistério do menino que nasceu, no Natal, né, esse nascimento. Mergulharmos no mistério da Páscoa, fazer essa passagem da morte para a vida, para a ressurreição. Mergulharmos no mistério do sofrimento de Jesus. Nós, como católicos, temos essa graça. Porque o nosso Cristo, com todo respeito, não é somente o Cristo glorioso, é o Cristo que passou pela cruz mesmo. É o Cristo que passou pelo sofrimento, é o Cristo que derramou sangue por causa de nós. Você percebe que a sociedade e aqueles que não estão comprometidos com o verdadeiro evangelho, não querem meditar o mistério da cruz? Parece que não interessa. É só glória, 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 glória. E é glória mesmo, mas é preciso saber que antes da glória veio o sofrimento. Veio o sofrimento. Ele passou pela cruz, ele carregou a cruz, ele nos ensinou a carregar a cruz. Tome a sua cruz e me siga. Então, cuidado com esse evangelho que só mostra glória. E não nos faz... Por que as pessoas hoje, qualquer sofrimento, qualquer dorzinha, elas se entregam? Porque não para meditar no mistério aqui. Qualquer dor de cabeça acaba com a nossa vida. Mas e ele? É um desserviço certos tipos de evangelho que a gente escuta por aí. Porque não nos leva a meditar a vida do Cristo por inteiro. A gente só quer bênção, amém, eu também quero, todos nós queremos, mas é preciso saber que a bênção teve um preço. A bênção teve um preço. E às vezes se tornam tão difíceis, mas padre, eu não tenho tempo, meu filho. Pega a palavra de Deus, medita. Da mesma maneira que a gente tem tantas obrigações no nosso dia a dia, com o trabalho, né? com tantas coisas que a gente faz, por que não obrigação com as coisas de Deus? Por que não pegar a palavra, a Sagrada Escritura e ler pelo menos o Evangelho do dia? Por que não rezar? Por que não orar? Irmãos,
Vamos parar de termos um catolicismo, um cristianismo interesseiro somente. De alguma maneira a gente tem interesse também nas coisas de Deus. A gente vem aqui porque a gente quer estar na presença de Deus. A gente quer sentir Deus. Queremos nos alimentar de Deus. Mas não pode ser só isso. Nós devemos almejar uma experiência de Deus. E isso nós precisamos. Ter uma experiência de Deus. E experiência de Deus se faz de todos esses caminhos. De estar na igreja, de rezar. Mas rasgar o nosso coração. Rasgar o nosso coração. Tirar o orgulho que está dentro de nós. Os preconceitos que estão dentro de nós. Outro dia eu ouvi alguém dizer, mas eu sou católico, mas cada um vai fazendo o seu catolicismo. Cada um vai criando a sua igreja, dentro da mesma igreja. Porque isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Meu filho, decida o que você quer. Você faz parte de uma comunidade, de uma igreja, ou você não faz parte? Como é difícil para a gente obedecer. Ninguém quer obedecer. Em nome da liberdade, né? Olha o caos que está na nossa sociedade. Em nome desta liberdade. Tem um ensinamento, tem uma doutrina, tem um caminho a se percorrer. A Igreja Católica Apostólica Romana, que é a nossa mãe igreja, nos orienta a mergulhar nesse livro. Mergulhar, é claro, orientados também pelo magistério da igreja, pela doutrina da igreja, para não falar bobagem por aí, para não falar besteira por aí, para não interpretar coisas fora do contexto, porque o livro, a Sagrada Escritura, ele foi escrito há séculos passados. Culturas diferentes, costumes diferentes, realidades diferentes. Mas é preciso sempre estudar a Sagrada Escritura de acordo com a doutrina, com o ensinamento da igreja. Leia a palavra de Deus. Nós estamos começando o ano 2019. Estamos começando. Faça esse propósito. Este ano, meditar mais na palavra de Deus. Pelo menos ler o Evangelho. Se não, todo dia começa, né? Sei lá, 3 vezes por dia, aliás, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, não sei. Se você não tem costume nenhum, começa 1 vez por semana. Quem sabe até o final do ano você está lendo todos os dias. Mas, gente, não dá. A gente quer a bênção. Nós queremos as bênçãos, nós queremos ser vistos por Deus, mas nós estamos muitas vezes tirando os nossos olhos de Deus. Queremos que Deus nos veja, mas nós mesmos não queremos ver Deus. Fixamos o nosso olhar em tantas coisas, que diz aqui a palavra, nós ouvimos. Eles estavam com os olhos fixos em Jesus. Mesmo aqui, né? Quantos de nós nesse momento que estamos viajando, né? Estamos aqui fisicamente, mas a nossa mente, só Deus sabe. É isso que nós precisamos doutrinar dentro de nós. Para a gente encerrar. Porque há um tempo, irmãos. Guarde isso, há um tempo. Isso é a palavra de Deus, né? Eclesiastes 3. Há um tempo para cada coisa. Só o que eu estou dizendo, Deus diz isso. Há um tempo para cada coisa. E Ele vai elencar, né? Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para trabalhar, tempo para passear, tempo para se divertir, tempo para os compromissos, tempo para a esposa, tempo para os amigos, tempo para o casamento, tempo para diversão, há tempo para tudo. Agora, por exemplo, é o tempo de estarmos aqui na igreja, de participarmos, de mergulharmos no mistério da palavra de Deus. Quando eu sair, aí eu vou para outras coisas. Eu vou para a feira, vou para o mercado, vou fazer almoço. Então há um tempo, pode ver, amados, todas as vezes que a gente mistura certas coisas, dá com os burros na água. Porque há um tempo.
Se eu vim para rezar, se eu vim para participar da Santa Missa, eu vou participar da Santa Missa. Mas e as outras coisas, cada um no seu tempo? Às vezes a gente confunde muitas coisas. A gente bagunça muito coreto. Tenta, por exemplo, organizar a sua vida nessas questões. É, por exemplo, quando você sai, e nós temos que tomar cuidado com isso, viu, gente? Preste atenção. A gente sai para almoçar, ou para jantar, para bater um papo. Aí todo mundo senta ali ao redor da mesa, cada um pega o seu celular e que se dane a nossa conversa, a nossa convivência. Que diabo, que coisa. Cuidado com o celular, cuidado com a internet. Excelente. Mas se não for de Deus, pode ser do diabo. A gente não convive mais, todo mundo no celular. Vamos para o jantar em casa, vamos comer uma pizza, aí está tudo errado, gente, tudo errado, cuidado. Por isso que os nossos melhores amigos são aqueles que estão lá no Facebook, são aqueles que estão lá no WhatsApp. Gente, e quanto problema, né, de personalidade. Engraçado que a gente vê, né, nos perfis, né? Você fala, mas que pessoa linda, maravilhosa e feliz. Às vezes a pessoa está lá no buraco, detonada, destruída. Mas aquilo ali, esses meios de comunicação social, Facebook, tudo isso, mostra uma pessoa que não é verdadeira. E as pessoas ficam fissuradas naquilo. Pode ver, a gente coloca a melhor imagem lá, mas aquilo não representa eu. Quem realmente eu sou. Então a gente vai mascarando. Então o melhor amigo é aquele que está, o meu melhor amigo não é meu pai, minha mãe, meu irmão, que está debaixo do mesmo teto. É aquele que eu falo com ele pelo WhatsApp, às vezes eu nem sei quem é, no Facebook. Vamos parar com isso, gente. É preciso a gente parar diante do espelho e falar, esse sou eu. Porque senão nós vamos construir cada vez mais uma sociedade, nós vamos construir cada vez mais famílias, vamos construir cada vez mais vínculos de amizades falsos, sem base. Porque é tão difícil a gente ouvir a verdade, né? Meu pai e minha mãe falam a verdade que eu não quero ouvir. O outro que está distante, que eu falo só com ele pelos meios de comunicação, ele fala aquilo que eu quero ouvir. Ele não conhece? Pensa que eu sou lindo e maravilhoso, do jeito que está apresentando as palavras dóceis, maravilhosas, mas e o dia a dia? Cuidado, nós temos que parar de construir um eu, né, nosso mesmo, sem base. Por isso que basta alguém dizer uma coisa que eu não gosto, pronto, já viro a cara. Não, gente, não é assim não, não é assim não. A gente tem que tomar ciência da miséria que nós somos, muitas vezes. Porque temos misérias também, muitas, diga-se de passagem. A gente não quer conviver com isso. Pode ver no casamento, basta a mulher dizer uma verdade, acabou. Basta o marido dizer uma verdade, claro, diga-se, gente, verdade verdadeira, né? Porque às vezes também nós vamos criando as verdades que a gente quer criar. Fique menos no WhatsApp, meu querido, minha querida. Fique menos. Fique menos. Fique menos no Facebook. Fique menos na internet. São meios excelentes. Mas cuidado. Cuidado. Nós agora na missão que nós estávamos, acho que os meninos, não sei se o Emerson estava, tinha regiões lá em Minas Gerais, celular não existe, não tem sinal, não sei se foi essa região que você estava, mas tinha um grupo especificamente, as pessoas não têm celular, porque não tem sinal também, não tem.
E nem por isso elas são menos felizes do que nós que temos. Pelo contrário, lá elas são o que elas são. E não são infelizes porque não têm. Aliás, não podemos demorar, mas deixa eu só colocar uma questão aqui que tem preocupado muito. Gente, o índice de frustração pessoal, de decepção, de angústia, de depressão, o índice de suicídio tem chegado, tem aumentado, sobretudo nos lugares onde as pessoas ficam fissuradas nos meios de comunicação, que mostram um mundo ideal, mas que eu não tenho acesso a ele. Eu tenho acesso virtual, mas eu não posso ter. Eu não posso ter. E achei interessante até uma questão que um missionário falava: padre, parece uma coisa, claro, são coisas que precisam se pesquisar e analisar e ter uma base científica, mas justamente lá também numa região, o pessoal falando do índice de suicídio. E aí parece que aumentou esse índice depois que chegou lá o sinal de celular. É um lugar isolado. Então as pessoas veem um mundo que elas não têm, elas só estão vendo ali, mas elas não sabem que elas nunca talvez terão acesso àquilo. Elas se frustram. Elas se decepcionam, elas se acham incapazes. Cuidado com isso. Cuidado quando a sua preocupação maior é dar um celular ou dar um tablet para o seu filho. Dá uma Bíblia. Dá uma Bíblia. E já tem pessoas aí que a gente vê, as pessoas não conseguem viver sem isso. Nas pesquisas da psicologia fala nanofobia, né? A pessoa, Deus me livre, pode faltar tudo, até comida, mas a internet não pode faltar para mim. Já está indo para o caminho. Esta palavra é que deve fazer parte concreta da nossa vida. Insisto, estamos começando o ano, janeiro, estamos indo para os finais já, né? O tempo passa rápido, né? Mas faça o propósito, você que está aqui agora no santuário, nessa missa, se você sabe ler, quem tem dificuldade com a leitura está dispensado, mas se você sabe ler, faça o propósito de ter esta palavra, de meditar nessa. Jesus está falando aqui. Se desvencilhe, não estou falando para jogar fora, mas diminua esse ritmo com aquilo que você sabe que não te edifica, que não te constrói. Amém? Abençoa, Senhor, a nós. Abençoa, Senhor, os nossos filhos, nossos pais, nossas casas. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, aqueles que nós amamos. E abençoa, Senhor, aqueles que talvez são difíceis de amar. Abençoa, Senhor, as nossas famílias para que a Tua palavra seja o centro das nossas famílias. Abençoa, Senhor, para que a Tua palavra tome o lugar que a televisão está ocupando, que a internet está ocupando. Abençoa, Senhor, para que a Tua palavra seja o centro do meu coração, da minha vida. Lanço nesse momento sobre a sua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história, a bênção de Deus, para que você experimente, para que o seu coração se rasgue para o querer de Deus, para que esta palavra venha produzir frutos no teu coração e na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e
e do Espírito Santo. Amém. Amém.